pra começar, vem de levinho. Maravilha, muito obrigada. Yuri, conta pra mim, você já fez o Enem algum ano, na sua época que você fez o vestibular, como é que foi? Já fiz 2 vezes o Enem, há uns 10 anos atrás. E como é que foi pra você? Ficou ansioso Sim, na véspera? foi bem... A gente, nesse período, a gente fica bem ansioso, né? São muitas expectativas geradas na família, na gente mesmo. E aí, bem ansiedade mesmo. É um momento decisivo, né? Isso ajuda bastante. Ah, com certeza, é verdade. E essa sorte daí, né? A música. Já tira um pouquinho da arte, fica tranquilo, calmo, porque vai dar tudo certo, né? Verdade. Agora, falando sobre o Enem, o primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, né? Amanhã. E tem alguns detalhes sobre horários, esquemas de trânsito e de segurança que você deve ficar atento. Imagina só, se preparar o ano inteiro e terminar perdendo a prova por algum descuido. Aí não dá, né? Por isso que o nosso repórter Sérgio Montenegro está ao vivo em um dos locais de prova para reforçar essas informações. Boa tarde, Serginho. Conta aí pra gente. Boa tarde, Joana. Boa tarde para todo mundo que está ligado ao vivo na programação da TV Correio, acompanhando o Esquenta Enem, trazendo as últimas dicas, últimas novidades para um momento tão importante que a gente sabe para a vida do jovem brasileiro que está começando uma carreira profissional, e não só para ele, tem adultos, tem pessoas idosas também recomeçando uma carreira. É um momento muito importante que movimenta milhões de pessoas em todo o país. As provas, elas começam amanhã e teremos também o segundo dia de prova, que vai ser no próximo domingo, 12 de novembro. A gente sabe, todo mundo conhece o horário, mas é bom repetir, lembrando que os portões vão ser abertos meio-dia e atenção, eles vão fechar 1h da tarde, então cuidado para não chegar atrasado. As provas vão começar 1h30 da tarde e seguem até às 7h da noite. Olha, para você ter uma ideia, 55 cidades paraibanas, elas vão receber o Enem. Teremos 374 locais de prova. Eu estou em frente a um deles aqui, a Faculdade Uninassal, e teremos 4.363 salas de aula. Tudo isso aí envolvendo o Enem. Agora, é importante falar também, a Prefeitura Municipal de João Pessoa já anunciou o benefício do passe livre para você que vai realizar o Enem amanhã. Agora, é importante levar a carteira de estudante. Não esquece de sair cedo de casa para você não chegar atrasado. Então, se liga aí nas linhas de ônibus que vão funcionar. Teremos linhas que não funcionam no domingo, mas amanhã, por conta do Enem, elas vão funcionar. Olha só, teremos 52 linhas nos horários que antecedem as provas, entre 9h40 e meio-dia e entre 3h40 da tarde e 6h da noite. As linhas 521, 502, 523, 527, 1519, 003, que não rodam nos domingos, estarão ativas amanhã. E atenção, as linhas 401, 1500 e 5100, elas serão ampliadas no domingo. Aí teremos 130 ônibus em circulação para essa prova do Enem. O nosso repórter cinematográfico Ciro está mostrando aqui a Epitácio Pessoa. A gente sabe que tem aquela faixa que só os ônibus podem passar. Amanhã não tem isso, tá certo? Tá liberado para você que vai vir de carro, pode passar nessas faixas de ônibus para não ter o perigo, não correr o risco de chegar atrasado. Outro ponto importante também, a gente precisa falar da segurança. A Polícia Militar da Paraíba tá com esquema de segurança aí, mais de 1.000 policiais vão trabalhar, seja com veículos, seja a pé. Teremos drone cuidando da segurança para que nada aconteça de errado nessa prova do Enem. O comandante da Polícia Militar, Souza Neto, falou sobre a segurança amanhã. Vamos ver. Nós teremos toda a coordenação no centro de comando e controle, onde nós temos lá uma alta tecnologia de câmeras, de sinais, com a utilização também de drones, um concurso, onde nós temos em tempo real todo e qualquer tipo de ocorrência que venha a ter durante o certame. Tenham cuidado com aquele material que não deve ser levado, o que deve ser também considerado como desclassificação do candidato, e muitas vezes até a desclassificação leva até mesmo cometimento de crime. Então nós temos também o pessoal da inteligência da
da Secretaria de Segurança antenado com todo e qualquer tipo de irregularidade que venha a ocorrer no certame. Tá aí essa declaração do Coronel Souza Neto, tranquilizando aí todo mundo para a segurança amanhã. Joana, antes de voltar para você, sei que amanhã tem prova de redação, eu vou dar uma dica aqui minha, pelo que eu estou vendo que está acontecendo nos últimos meses. Dica de redação que eu vou dar é sobre violência doméstica. Será que vai cair sobre isso aí, hein? É importante ficar atento. Se liga, boa prova para você amanhã, estudante. Joana, volto com você. Eita, Serginho, que arriscou até um palpite do tema da redação. Muito obrigada pelas informações. Vou ficar de olho amanhã no tema da redação, que se for, já mando mensagem, viu, pra você. E é justamente falando de redação que vem cá. Você que vai fazer a prova, me conta, qual o seu maior medo desse primeiro dia? No decorrer da nossa preparação do Esquenta Enem, eu conversei com alguns alunos e foi unânime o medo da redação. Mas calma, não precisa ter medo, não. E para tirar as últimas dúvidas e bater um papo, para tranquilizar você, ao meu lado está aqui o professor Rodrigo Salles, professor de redação. Olá, professor. Olá, muito boa tarde, Joana. Uma honra estar aqui. Vamos começar já com esse palpite de Serginho. Violência doméstica ou violência pode ser tema da redação do Enem? O professor Serginho teve aí, saiu à frente e é inclusive uma das minhas apostas, né? Questão da segurança. Há eixos temáticos, Joana, e um dos eixos temáticos é a violência, incluindo a violência doméstica. É possível, sim, o que o Serginho falou, ser um dos temas da redação de amanhã. Já puxando por esse gancho de eixos temáticos, um bate-papo que a gente teve no podcast Esquenta Enem, também o senhor falou sobre outros temas possíveis que podem cair. Quais são os palpites do senhor? Bom, as redes sociais são uma questão que está muito em voga. Então eu aposto bastante nessa pegada das redes sociais. Mesmo que não seja o tema, ela pode ser utilizada como um repertório para você desenvolver bem o tema que caia. Então, redes sociais, o eixo do meio ambiente também é uma vertente que deve ser levada em consideração. A saúde mental pós esse período pandêmico que vivemos, e é uma questão que merece uma reflexão especial sobre isso. E, sobretudo, a questão da tecnologia. Como a tecnologia tem impactado a vida das pessoas, Joana, no dia a dia, no cotidiano. Quais são as consequências que virão para as próximas gerações desse exagero de tecnologia no cotidiano da sociedade em geral? E fora eixos temáticos, também tem a questão das competências, né? As 5 competências para fazer uma boa redação. Vamos relembrar para o pessoal que está em casa? Vamos sim. São 5 competências, Joana, voltadas para a redação. A primeira competência diz respeito à questão gramatical. Então, o candidato ele tem que estar atento a não cometer erros gramaticais. Entretanto, ele tem o direito de cometer 2 equívocos. Só será penalizado a partir do 3º erro. Então, há uma colher de chá para os candidatos. A segunda competência diz respeito à sua capacidade de utilizar repertórios do conteúdo aí, não é vincular. Então, por exemplo, você tem o meio ambiente e um autor chamado Ailton Krenak, que é uma grande autoridade do meio ambiente. Você vai falar, por exemplo, sobre saúde, você pode falar sobre Hipócrates, que é o pai da medicina, e o candidato ele tem que estar atento para relacionar tudo isso na sua redação. Isso vai contar para a competência de número 2, Joana. A competência 3 diz respeito a um projeto de texto. Tudo na vida tem um início, um meio e um fim. E isso deve aparecer obrigatoriamente na redação do candidato. A ideia de início muito clara, a ideia de meio muito clara e a ideia de fim muito clara. Na competência 4, a coesão textual. São elementos para unir e para concatenar essas ideias. Obrigatoriamente, o candidato tem que começar os parágrafos com elementos de coesão. Com efeito, outro sim, portanto, isso conta para a competência 4. E, finalmente, a última competência, Joana, a competência 5, diz respeito à proposta de intervenção. Espera-se que o candidato tenha a capacidade de intervir para tentar resolver aquele problema. Então, espera-se, por exemplo, no ano passado caiu a questão dos povos originários, espera-se que o candidato tenha a empatia, a sensibilidade de propor
soluções para que haja essa valorização dos povos originários. Uma campanha publicitária é, por exemplo, uma boa proposta de intervenção, Joana. Perfeito, professor. E o senhor tem alguma dica final para quem está em casa nos acompanhando, pode ter alguma dúvida? Qual a dica que o senhor poderia dar para quem vai fazer a redação amanhã? A grande dica que eu daria é o candidato olhar para si próprio. É ele ficar atento e não entrar na pilha de acreditar que o tema é difícil. Talvez o tema não seja o tema que o candidato espere, mas se ele parar um pouco, organizar as ideias, colocar 4 pontinhos lá na prova, no rascunho, organizar as ideias, pensar o que eu farei na introdução, o que eu farei no desenvolvimento, o que eu farei na minha conclusão, e desenvolver esse projeto de texto, colocando um exemplo do dia a dia, do cotidiano dele, isso fará total diferença, e eu tenho certeza que os seus espectadores tirarão 1000 na redação e mandarão mensagem para comemorar. Que maravilha, estou na torcida por todos eles, viu, professor? Muito obrigada por aceitar participar do nosso programa. E, aproveitando para falar ainda sobre redação, o Portal Correio preparou uma matéria muito massa, fazendo uma retrospectiva sobre os temas de redação que caíram no Enem de 2009 até 2022. Vamos dar uma olhada? Olha só, é só acessar o portalcorreio.com.br. Lá você encontra essa retrospectiva, tem falando do Enem de 2009, 2010, 2011. E aí, o ano que eu fiz foi em 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Foi muito bacana, minha gente, porque como vocês podem ver, esses são temas atuais da época, eles vão sempre atualizando. E aí, mais informações, dá uma olhadinha lá, é só acessar portalcorreio.com.br. E agora, dentro da prova de humanas, também tem as disciplinas de sociologia e filosofia. O professor Márcio Kraus está trazendo umas últimas dicas para vocês. Fala aí, professor. Aquela dica final para a prova de humanas em filosofia e sociologia. Você não pode ir para a prova de domingo sem dar aquela olhada em Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembre que Sócrates e Platão defendem o autoconhecimento, enquanto Aristóteles é aquele pensador que é muito cobrado em ética. Também os contratualistas, Hobbes, Rousseau e Locke. Lembre do contrato social e da atuação do Estado na vida dos cidadãos. E tem outro pensador importante, que é um clássico da sociologia, que é o Karl Marx. Lembre da alienação, da exploração do trabalhador e das críticas ao sistema capitalista. Além disso, em filosofia contemporânea, lembre do protagonismo dos existencialistas, em especial Jean-Paul Sartre. Então, essas foram as dicas valiosas. Professor Kraus, desejando muito sucesso para você no Enem. Muito obrigada, professor. E o Esquenta Enem tá indo pro intervalo. Mas antes disso, vou pedir a Yuri mais uma musiquinha pra gente ir pro intervalo animado. Vamos embora? Vamos embora. Deixa eu hei de ver você bater em minha porta. Deixa, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Deixa, a vida é isso, o mundo vai dar tantas voltas. Talvez em uma delas você vá me encontrar. Deixa. Se você é empresário.